Olá, queridos alunos, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje falaremos sobre esferas espirituais da Terra e mundos transitórios. Módulo 1, roteiro 6. A pergunta que se faz, antes de abrir as nossas aulas, é: será que existem outros mundos? Jesus nos apresentou ou mencionou a existência de outros mundos? Ensina-nos Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Então observe que Jesus já nos dizia da existência de outras moradas. Já nos falava de outros mundos, já nos falava que a Terra não é o único mundo habitado. Ela já tem nos mostrado há séculos, né? O homem que não tinha essa percepção da existência de outros mundos. Então, o que significa as diferentes moradas para a doutrina espírita? Mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Ou seja, não é só a Terra o local que você vai evoluir, não é só na Terra que você vai ganhar experiência. Existem outros mundos que também você pode ser alocado. Então, diferentes mundos habitados no universo, plano evolutivo, existentes no nosso planeta. Então a gente vê que a questão das moradas dos espíritos, elas são muito diversas. Elas não são locais físicos, como o planeta que nós encarnamos, para os espíritos encarnados, como também os ambientes espirituais, as colônias espirituais, e mais ainda, a gente não dá uma localidade, mas sim um estado vibracional. Ou seja, os espíritos, quando desencarnam, vão morar em locais apropriados à sua condição espiritual. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que existem diferentes categorias de mundo habitados e que do ensino dado pelos espíritos resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que nesses últimos ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanos as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E que nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que lá habitam. Então, como vimos, o mundo que Jesus nos fala é um mundo vibracional e que pode ser virtuoso ou desgraçado. Independente da diversidade dos mundos, essa palavra de Jesus também pode referir-se ao estado virtuoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se acha este mais ou menos depurado ou desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, os aspectos das coisas, as sensações que experimentem, as percepções que tenham. Mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Tais esferas espirituais permanecem invisíveis ao ser humano encarnado, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Em primeiro lugar, pelas naturais limitações biológicas de nossas visões físicas. Segundo, em razão de pouco desenvolvimento das nossas faculdades espirituais. Então, observe que mesmo dentro da esfera da Terra, você vai ter níveis de ocupação por outros espíritos. Então, essas esferas espirituais vai ser de acordo com o meu estado vibracional. Como é que são os elementos constitutivos das esferas espirituais? No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processos vitalistas
semelhante à respiração, pela qual a criatura assimila a força emanente do Criador, espaço em todo o cosmos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Este fluido é seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado, exceto que na esfera nova de ação a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. E aí eu vou voltar aqui para vocês perceberem, quem assistiu esse filme, Por Além da Vida, né? Vocês observam que é uma cena em que ele cai num lago. E o que lago é esse? Lago, uma tinta, né? O que é esse universo que ele está assistindo? Né? Nada mais é do que o pensamento dele plasmando esta atmosfera. É isso que estamos nos falando, essa questão. Então, os espíritos no mundo espiritual vão se valer do fluido cósmico universal para, através do pensamento, plasmar as suas criações, boas ou más. André Luiz nos fala que as nossas criações mentais são baseadas na força do nosso pensamento. Então, que nós, não diferentemente do plano espiritual, nós criamos coisas. Até ele faz um alerta para o cuidado que nós devemos ter do que nós pensamos, porque nós criamos as coisas à nossa volta. Nós criamos o nosso mundo. E quando desencarnamos, o mundo para o qual nós vamos morar é justamente o fruto dessa criação, daquilo que vai no nosso pensamento. E o que vai no nosso pensamento? A sede do nosso pensamento, como já dizia Jesus, é o nosso coração. Então, que nós devemos encher os nossos corações de coisas boas, para que os nossos pensamentos sejam bons, para que a nossa mente crie coisas boas, e para que o mundo que nós vamos habitar quando deixarmos esse corpo seja também um mundo bom. Então, mostrando ali, até fazendo um alerta em relação ao filme, Hollywood sempre, como a gente fala, né, gosta de falar sobre as coisas espirituais. Não sei se os criadores dos filmes, se eles leem livros espíritas, mas ele realmente retrata o mundo espiritual. E mostrando que nessa cena, o vínculo dele, o que ia no pensamento dele, aquilo que ele mais se preocupava era com a esposa, que havia desencarnado. E a esposa, a ligação dela com ele era justamente a pintura. Por isso ele mergulha no mar, numa tela de tinta óleo, as flores de tinta. Então mostrando que é o que ia no pensamento dele, é o que ia no coração dele. Então, como são as condições ambientais das esferas espirituais? Na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, como os dias e as noites, marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo um clima quase constante e quase uniforme. Isso em se tratando de esferas de mediana e superior evolução. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressa o seu núcleo de origem no solo terrestre para que avance na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelos quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então ele está nos mostrando que o clima ele é ameno, mas nas esferas medianas e superiores. Por quê? Ele vai plasmar a mesma harmonia em que se encontra o seu pensamento. Então ele vai ver uma paisagem mais florida, um clima mais ameno, um sol mais agradável. Tudo é mais agradável nesse ambiente, porque é o pensamento dele a transferir toda essa beleza, toda essa bondade que ele vivenciou para esse novo estágio em que está vivenciando. Já ao contrário senso, nas esferas espirituais das regiões de trevas, o que ele vai ser visto ali, o que vai ser plasmado, chamamos trevas, regiões mais inferiores que conhecemos. São regiões ou esferas espirituais situadas abaixo na superfície do globo terráqueo, também conhecida como abismo ou regiões abismais. Zona pantanosa em que sobressaem rasteira vegetação, ervas mirradas e arbustos tristes,
assomam indistintamente do solo. Então, observa que nessas regiões também plasmada por esse espírito que não adquiriu evolução ou que encontra-se em conflito, né, é uma região bastante triste, com bastante treva, bastante pantanoso, porque ele está criando na consciência dele essas zonas em que ele está habitando. E as esferas espirituais do umbral? Também é uma criação do espírito. Ele plasma esse umbral, ele está criando essa zona. Fruto do quê? Da sua não evolução ou da sua carga elevada de materialidade. Ele traz extremo sofrimento e ali ele vai habitar nesse estado de consciência. Então, começa na crosta terrestre, né, essa região, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou do pântano dos erros numerosos. Nas localidades umbralinas, mais próxima da crosta, o clima é predominantemente frio pela ausência de luz solar. Ventania sopra em todas as direções, a topografia ambiental forma um conjunto de paisagens misteriosas ou lúgubres que observamos em alguns filmes. Há picos altíssimos que se assemelham a agulhas de treva. Nos precipícios e abismos encontramos esquisita vegetação, aves de aspecto horripilante, enche o silêncio de pios angustiantes. Então observa que é uma região criada fruto de quê? Fruto da minha imperfeição moral. E ali eu vou habitar por algum tempo, quem sabe longos períodos, até ganhar consciência para me libertar desta zona, desta região, quando eu estarei apto a receber o devido socorro. Existe um filme de Nosso Lar, onde aparece uma caravana de espíritos, né, vindo a socorrer André Luiz, que se encontrava nessa região. Né? Então ele cria essa região e para que ele possa sair dali, ele precisa primeiro ter consciência desse estado que ele se encontra para que ele possa ser socorrido pelos espíritos socorristas que estarão no plano da erradicidade, pronto e apto a socorrer aqueles que desejam assim ser socorridos. O umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento dos resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para ser enviadas à colônia de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem enviadas a planos de elevação. Então, nessa região, nesse nível de pensamento, irão se ligar todos esses espíritos que, por afinidade, vibram na mesma intensidade. Então, esses espíritos sustentam essa região, sustentam esse sofrimento. E o indivíduo e o ser, né, ainda pouco evoluído ou preso a uma materialidade, estará alocado nesta região e que também fará parte de sustentar todo esse mundo criado pela consciência, pelo pensamento desses espíritos. Aqui nós temos um exemplo de esferas de transição, do nosso lar, né, que também são colônias sustentadas pelo pensamento, pela força do pensamento de espíritos já evoluídos que mantém essas colônias, a criação, plasma essas colônias. Estão situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores, como exemplo citado a colônia espiritual Nosso Lar. Nela ainda existe sofrimento, mas os seus habitantes de evolução mediana são mais esclarecidos. Essa posição espiritual favorece a natureza, caracterizada por beleza e harmonias inexistentes nos planos inferiores. Então, quando você chega ao Nosso Lar, já queimado todas as suas imperfeições ou todas as suas ilusões,
nas regiões umbralinas, você está apto a habitar o nosso lar. O que aconteceu com André Luiz? Primeiro foi levado ao umbral para que queimasse todas as suas imperfeições, tivesse consciência de todos os equívocos morais, uma vez compreendido, uma vez pronto para ser resgatado, ele é resgatado e é levado para essa colônia. Mas não esqueçam que ele também decai, em algumas vezes, nesse progresso. Então, nas esferas espirituais superiores, trata-se de regiões espirituais que, para as pessoas que desconhecem a realidade do além-túmulo, são consideradas verdadeiros paraísos. Exprime, na verdade, diferentes graus de purificação e, por consequência, de felicidade. André Luiz nos relata a inesquecível experiência vivida numa esfera espiritual para onde foi conduzido durante o sono, enquanto seu perispírito repousava no leito em nosso lar. Então, quem viu o filme vai observar que foi o momento que ele vai encontrar a sua mãe, né? Ele é levado para um local mais superior e para ele estaria em um estágio de sonho, o seu perispírito estaria sonhando, ele não estava apto ainda a habitar aquela região, a permanecer naquela região, então ele vai até a mãe dele, ele vê a mãe dele, ele tem um encontro com a mãe dele, e para ele aquilo ali era um verdadeiro paraíso. Por quê? Porque diante do nível evolutivo dele, aquela esfera era muito mais avançada, muito mais elevada. Mundos transitórios são mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhe pode servir de habitação temporária, espécie de bivácuos, de campo onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a eles pode ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. A doutrina espírita esclarece. Os espíritos que se encontram nesse mundo podem deixá-los, a fim de irem para onde devem ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seus destinos. Durante a estada nessas localidades, os espíritos progridem, porque os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, uma vez vencida as zonas onde ele vai queimar todas essas energias animalescas dele, primeiro ele estará no umbral, depois que ele é levado para as colônias espirituais, né, aí sim ele vai para essa espécie de ilha, né, esse estágio, né, que ele foi chamado de mundos transitórios, onde ele vai poder refazer as suas forças. Ali ele vai adquirir novos conhecimentos, vai ser preparado para novas missões, vai poder passar para novas esferas, porque venceu toda aquela etapa que ele precisava vencer, queimando todas as suas imperfeições enquanto estava encarnado no mundo da Terra, no plano da Terra, onde algumas imperfeições ainda precisavam ser depuradas. Então, ao desencarnar, passa por essas colônias, depois ele vai ingressar nesse mundo transitório para poder ocupar outras esferas. Os mundos transitórios, eles não são fixos, como se não ocorressem mudanças nenhumas com eles. Pelo contrário, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que se pela sua natureza espiritual, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes. E a resposta é não, a condição deles é meramente temporária. E aí eles perguntam também se a Terra pertencerá um dia a ser um mundo transitório. E na realidade eles esclarecem que a Terra já pertenceu ao número dos mundos transitórios. Que durante a sua formação, ela foi um mundo transitório, sendo um local de morada temporária de espíritos que estavam em evolução, quando ainda não estava apta a que nós encarnássemos nela. Ela ainda não tinha condição de habitabilidade para a gente, para os seres na forma humana reencarnarem.
mas ela já servia de morada, sim, temporária para alguns espíritos, porque ela estava em formação. Então, mostrando que nada na natureza é estático. Tudo está se transformando. Nós estamos nos transformando, nós estamos evoluindo, o nosso mundo está evoluindo. Olha aí o que está passando, já foi um mundo primitivo, hoje é um planeta de provas e expiações, está caminhando para um mundo de regeneração. Então, mostrando que na natureza nada é estático. Tudo está em movimento, tudo está se transformando. Então, enquanto uns não se pode afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Então, nos mostra o quê? E para alguns espíritos ainda vão continuar dentro, usando o exemplo que ela colocou, ainda irão reencarnar na Terra sucessivas vezes até ganhar o aprimoramento. Uma vez tendo aprimorado, uma vez tendo adquirido consciência, tendo se tornado seres virtuosos, já não mais regresso para o plano Terra. Eles irão para esses mundos transitórios, quando então estarão aptos a ocupar outras esferas, outros mundos. Então, a conclusão que chegamos. Temos, assim, no espaço incomensurável, mundos berços e mundos experiências, mundo universidades e mundo templos, mundos oficinas e mundos reformadores, mundos hospitais e mundos prisões. Desta forma, a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana de eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são características imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Isso é uma passagem de Lucas, no seu capítulo 17, versículo 20, que nos fala sobre isso. Então, observe que há uma justiça da providência divina. Todos nós somos criados simples e ignorantes e, num processo evolutivo, vamos galgando essas posições. Alguns rapidamente, outros mais lentamente, mas ninguém recebe direto de ignorante, de homem, e se torna anjo. Ele precisa passar por diversas esferas da experiência, ganhando maturidade, ganhando consciência para mudar de uma esfera para outra. E nessa longa romagem que a gente tem, nessa longa caminhada, nosso Criador nos propicia vários locais de morada. Mas essas moradas são condizentes à nossa condição espiritual. Então, são mundos primitivos, enquanto encarnados. Quando desencarnamos, vamos a locais apropriados ao nosso adiantamento moral, reencarnamos novamente, e assim vamos, sempre habitando locais apropriados à nossa condição. Então, nos mostrando que não há privilégio no mundo espiritual. Nós conquistamos o espaço que iremos ocupar. Somos nós que iremos trabalhar isso. Divaldo nos fala com muita propriedade que a Terra é um educandário, onde vai corrigir as nossas faltas, corrigir os nossos equívocos. Os nossos professores, que são efetivamente os nossos mestres da espiritualidade, nos coloca aqui no sentido de fazer com que, através de uma série de experiências, de uma série de dificuldades, possamos ganhar a consciência e poder, quem sabe, mudar para um mundo bem mais adiantado. Então, nós esperamos que vocês tenham compreendido esta aula e que trabalhem, porque sim, é um trabalho individual, é o esforço individual de cada um para galgar novas esferas. Lembre-se, nenhum anjo, nenhum espírito superior deixou de passar por toda essa caminhada que caminhamos na atualidade. Sofreram os mesmos sofrimentos que sofremos, tiveram as mesmas experiências que tivemos. Com uma diferença: perceberam que era momento de mudar. Assim, agradecidos estamos por mais essa oportunidade que nos é dada de chegar até vocês e poder esclarecer
aquilo que a doutrina nos esclarece e que nos mostra qual o caminho que devemos seguir, o caminho da transformação. Fique em paz.